O sol dourava as colinas do interior, fazendo as parreiras da vinícola de Leonardo brilharem como joias verdes. Era um cenário digno de filme, mas para Helena, aquela paisagem representava um abismo entre dois mundos, o do luxo e o da necessidade. Ela ajeitou a saia simples, respirou fundo e apertou a mão de uma das crianças que a acompanhavam. Coragem, Helena. É pelos pequenos, murmurou para si mesma, enquanto encarava os portões imponentes da propriedade. Helena era professora na escola rural da região. O teto da sala de aula desmoronava, os livros estavam rasgados, e as crianças estudavam em cadeiras quebradas. Cansada de esperar a ajuda do governo, ela decidiu tentar algo impensável: pedir apoio ao homem mais poderoso da cidade, Leonardo, dono da vinícola que exportava vinhos premiados para o mundo todo. Leonardo, naquele mesmo instante, observava os campos da varanda de sua mansão. Trajava um terno claro, a taça de vinho em mãos refletindo o brilho da manhã. Aos olhos dos empregados, era um homem perfeito, bonito, elegante, determinado. Mas por trás daquela postura fria havia um coração trancado, marcado por uma decepção amorosa do passado. Senhor, há uma visitante no portão. O mordomo interrompeu seus pensamentos. Visitante? Quem? Leonardo arqueou a sobrancelha. Uma professora, com algumas crianças. Leonardo suspirou, já imaginando o motivo da visita. Mais alguém querendo se aproveitar da minha fortuna, resmungou. Mande entrar. Vamos ver o que querem. O encontro aconteceu no salão principal, imenso, de pé direito alto e lustres de cristal. Helena entrou com passos firmes, embora o coração batesse descompassado. Atrás dela, 6 alunos observavam tudo com olhos brilhantes. Bom dia, Sr. Leonardo. A voz de Helena soou firme. Sou professora da escola municipal e vim pedir sua ajuda. Ajuda? Leonardo girou a taça de vinho, encarando-a com uma mistura de desdém e curiosidade. E o que exatamente espera de mim? Helena respirou fundo. Nossa escola está em condições deploráveis. As crianças não têm um espaço digno para aprender. Eu vim pedir uma doação para reformas. Um silêncio pesado se instalou. Leonardo a olhou de cima a baixo, notando a roupa simples, o cabelo preso às pressas, mas também a determinação nos olhos dela. Sempre a mesma história, disse ele, por fim. Pessoas que vêm até mim pedindo dinheiro, como se fosse obrigação minha salvar o mundo. Helena sentiu o rosto queimar, mas não recuou. Não estou pedindo para o Senhor salvar o mundo. Estou pedindo para olhar para essas crianças. Ela se virou, mostrando os pequenos ao lado. Elas merecem uma chance. Leonardo arqueou a sobrancelha. Havia algo naquela mulher, uma ousadia que ele não via há muito tempo. Ainda assim, manteve o tom frio. Você é corajosa. Mas corajosa não paga contas. Ele se levantou, aproximando-se. E me diga, por que eu deveria confiar em você? Quantas vezes já tentaram me enganar com belas palavras? Helena o encarou nos olhos, firme. Por que eu não estou à venda? O silêncio seguinte foi quebrado apenas pelo suspiro das crianças. Leonardo se viu, por um instante, desarmado. Aquela frase ecoou em sua mente como um golpe certeiro. Ele se recuperou rápido, voltando ao tom duro. Muito bem. Vou pensar. Mas não espere milagres. Helena apertou os lábios, contendo as lágrimas de frustração. Eu não esperava milagres, Sr. Leonardo. Só humanidade. Ela se virou e saiu com as crianças, o som dos passos ecoando pelo mármore do salão. Leonardo ficou parado, observando-a se afastar. Havia algo naquela mulher que o incomodava, algo que mexia com as certezas que ele tanto prezava. Do lado de fora, Helena chorou em silêncio, sentindo o peso da humilhação. As crianças a abraçaram, e uma delas disse baixinho. Professora, ele vai ajudar. Eu sei que vai. Helena respirou fundo, enxugando as lágrimas. Não sei, meu bem. Mas se não for ele, acharemos outro jeito. Eu nunca vou desistir de vocês. Na manhã seguinte, Helena já estava de volta à escola. As paredes descascadas, o teto com goteiras e o cheiro de mofo eram testemunhas silenciosas da luta diária que ela travava. Mas, ao ver as crianças rindo no pátio improvisado, seu coração se enchia de coragem. Professora, ontem o moço rico ficou bravo com você? Perguntou Joãozinho, um menino de olhos curiosos. Helena sorriu, mesmo sentindo a dor da lembrança. Não se preocupe, meu querido. O importante é que a gente está junto. E juntos, a gente sempre dá um jeito. Por dentro, no entanto, a cena com Leonardo ainda ecoava. A arrogância dele, o olhar frio,
mas também aquele instante em que ela percebeu hesitação nos olhos dele. Helena balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não podia se deixar abalar por um homem como aquele. Do outro lado da cidade, na mansão da vinícola, Leonardo tentava retomar a rotina. Reuniões, contratos, degustações com investidores estrangeiros, mas a imagem de Helena não o deixava em paz. A frase dela, "Eu não estou à venda", repetia-se como um refrão irritante. Durante um almoço com a ex-noiva, Vitória, ele percebeu que não conseguia se concentrar. "Léo, você está distante." A voz melosa de Vitória cortou o ar. "Está pensando no quê?" "Negócios", respondeu rápido, tentando disfarçar. Vitória sorriu de canto, acostumada a ler o semblante dele. "Espero que esses negócios não tenham nada a ver com aquela professorinha atrevida que apareceu ontem na sua vinícola." A palavra professorinha foi dita com veneno. Leonardo ergueu os olhos, surpreso. "Como você sabe disso?" "Eu sei de tudo." Vitória encostou a taça de vinho nos lábios. "E francamente, Léo, você não vai deixar uma mulher como ela interferir no nosso círculo, vai?" Ele não respondeu. Mas, no fundo, aquela provocação só aumentou a curiosidade que Helena já havia despertado. No fim da tarde, Leonardo tomou uma decisão inesperada, foi até a escola. O carro importado parou em frente ao portão de ferro enferrujado, chamando a atenção das crianças. "Olha, professora! O carro do homem rico!" gritaram. Helena, surpresa, saiu da sala de aula e o encontrou parado ali, imponente, de óculos escuros e expressão séria. "O que faz aqui?" perguntou, cruzando os braços. Leonardo retirou os óculos e a encarou. "Vim ver se você exagerou na sua história." Ela riu, sarcástica. "Eu não preciso inventar nada, Sr. Leonardo. Entre e veja com seus próprios olhos." Ele entrou. O chão de cimento rachado, as paredes manchadas e as carteiras quebradas falavam mais do que qualquer palavra. Helena observava em silêncio, esperando uma crítica, uma ironia. Mas, para sua surpresa, ele não disse nada. As crianças correram até ele, curiosas. Uma garotinha de trança segurou sua mão. "Moço, você é o dono das uvas bonitas?" Leonardo a olhou, desconcertado. "Sou, sim. Eu nunca provei uva doce. Só aquelas azedinhas que a professora às vezes compra." A inocência da fala cortou fundo nele. Helena viu o olhar de Leonardo vacilar. Por um segundo, a máscara fria caiu. "Está satisfeito?" perguntou ela, tentando manter a postura. "Isso é a realidade deles." Leonardo respirou fundo. "Eu não esperava que fosse assim." Helena se aproximou, séria. "Pois é. A vida nem sempre é feita de cristais e vinhos caros, Sr. Leonardo." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Havia algo diferente no olhar dele agora, um conflito interno que nem ele conseguia explicar. "Vou pensar no que posso fazer", disse, por fim, antes de sair. Vitória, ao saber da visita de Leonardo à escola, ficou furiosa. Em sua mansão, atirou uma taça contra a parede, o vinho escorrendo como sangue. "Aquela atrevida vai se arrepender de ter cruzado meu caminho", murmurou, os olhos faiscando de ódio. "Eu não vou permitir que ela roube o que é meu." Helena, sozinha na sala de aula ao entardecer, suspirava, tentando entender o que sentia. O coração dela estava dividido entre a raiva da arrogância de Leonardo e a estranha sensação de que, por trás daquela fachada, havia um homem que ainda não conhecia. E pela primeira vez, ela se perguntou: seria possível que um milionário como ele pudesse, de fato, mudar? O sol ainda mal havia surgido quando Helena já estava organizando a pequena sala de aula. Colocava livros remendados em uma prateleira improvisada, enquanto as crianças corriam pelo pátio de terra batida. Tentava manter o sorriso no rosto, mas a visita inesperada de Leonardo no dia anterior não saía de sua mente. Ela não queria admitir, mas havia algo nele que a perturbava. A arrogância, sim, mas também aqueles breves instantes em que o olhar dele parecia carregar dúvida, fragilidade. Helena balançou a cabeça, afastando a lembrança. "Concentre-se, Helena", murmurou para si mesma. "O foco são as crianças." Pouco depois das 9, um carro de luxo parou em frente ao portão enferrujado da escola. As crianças correram até a grade, curiosas. "Professora, vem ver. É outro carro chique", gritou Joãozinho, os olhos arregalados. Helena saiu, limpando as mãos no avental. E quando viu quem descia do carro, seu estômago revirou. Vitória. De salto alto finíssimo, vestido vermelho vibrante e óculos escuros enormes,
ela parecia ter saído de uma passarela direto para aquele chão de terra. Sorriu ao ver Helena, mas não era um sorriso amigável, era o de uma predadora prestes a atacar. Ora, então está a famosa escola da professora heroína, disse Vitória, tirando os óculos e olhando ao redor com desdém. Que cenário pitoresco! Helena respirou fundo, mantendo a postura. Bom dia. Posso saber o motivo da sua visita? Eu vim oferecer ajuda. Vitória abriu os braços teatralmente. Trouxe alguns cadernos novos, lápis coloridos, umas coisinhas básicas para as crianças. Afinal, elas não têm culpa de viver nessa precariedade. Do carro, um motorista descarregava caixas com materiais escolares caros, todos com etiquetas de grife. As crianças se animaram, correndo para ver. Helena, no entanto, entendeu a jogada. Não era caridade, era humilhação. Agradecemos a intenção, disse Helena, controlando o tom de voz. Mas aqui ninguém precisa ser palco para sua vaidade. Vitória arqueou uma sobrancelha. Vaidade? Ora, querida, não seja ingrata. Você deveria me agradecer por me importar com seus órfãos da sorte. A palavra cortou como faca. Helena sentiu o sangue ferver. Eles não são órfãos da sorte. São crianças inteligentes, sonhadoras, e merecem respeito. Helena deu um passo à frente. Coisa que, pelo visto, a senhora não sabe dar. Vitória riu, debochada. Ah, que coragem bonita. Deve ter aprendido com o Leonardo, não é? Ou será que já está tentando seduzir o homem mais poderoso da cidade para resolver seus problemas? As palavras ecoaram como um trovão. As crianças olhavam confusas, algumas professoras da escola, que se aproximaram, cochichavam entre si. Helena sentiu o rosto arder, mas não recuou. Eu não preciso me vender para ninguém. Muito menos para ele. Vitória estreitou os olhos, venenosa. Veremos quanto tempo consegue manter essa máscara de santa. Porque eu conheço Leonardo melhor do que ninguém, e você, não passa de uma distração barata para ele. Enquanto isso, sem que nenhuma das duas soubesse, Leonardo passava de carro pela estrada próxima. Ao ver a movimentação na escola, decidiu parar. O destino parecia brincar com ele. Quando entrou pelo portão, a cena o surpreendeu. Helena e Vitória frente a frente, como duas forças opostas, enquanto as crianças observavam em silêncio. O que está acontecendo aqui? Perguntou, sua voz grave cortando o ar. Vitória sorriu imediatamente, correndo até ele como se fosse a dona da situação. Ah, Léo. Que bom que chegou. Eu estava apenas tentando ajudar essa pobre escola. Helena cruzou os braços. Se ajudar significa humilhar, então prefiro que não ajude. Leonardo olhou de uma para outra, sentindo a tensão. O coração bateu mais forte, mas não por Vitória. Era Helena quem chamava sua atenção com aquela postura firme, aquela coragem que ninguém ousava ter diante dele. Basta, disse ele, finalmente. Vitória, deixe as caixas. Mas a partir de agora, eu decido como ajudar essa escola. Os olhos de Vitória faiscaram de raiva, mas ela manteve o sorriso falso. Claro, querido. Como desejar. Helena se aproximou, os olhos fixos em Leonardo. Não preciso da sua piedade, Sr. Leonardo. Só quero justiça para essas crianças. Ele a encarou, sério, mas no fundo, sentindo algo que não queria admitir. Talvez eu não esteja oferecendo piedade, mas sim uma parceria. O olhar de Helena tremeu por um segundo. Uma parceria? O que ele queria dizer com aquilo? Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A cena do confronto com Vitória voltava em flashes. Os insultos, a arrogância, a maneira como ela tentou transformá-la em motivo de chacota diante das crianças. Mas o que mais a perturbava não era a vilã. Era Leonardo. A forma como ele apareceu de repente, como tomou as rédeas da situação e como, pela primeira vez, pareceu considerar a dor daquelas crianças. Parceria, a palavra ecoava em sua mente, confusa e perigosa. Helena virou-se na cama, abraçando o travesseiro. Não posso me deixar levar. Ele é como ela. Rico, arrogante, de um mundo que não pertence ao meu. Mas, no fundo, sabia que algo nela já começava a vacilar. Na manhã seguinte, Helena organizava os alunos quando ouviu o ronco de um motor diferente. Ao sair, encontrou novamente o carro importado estacionado diante do portão. Seu coração acelerou, mas ela tentou disfarçar. Leonardo desceu, impecável como sempre. Calça de linho, camisa branca aberta no colarinho, óculos escuros pendurados no bolso. Ele parecia fora de lugar naquele cenário simples, mas,
ao mesmo tempo, sua presença impunha respeito. O senhor outra vez? Helena cruzou os braços, levantando o queixo. Vai trazer mais caixas de presente para me humilhar? Um sorriso de canto surgiu nos lábios dele. Não. Hoje vim sem caixas. Vim com uma proposta. Helena arqueou a sobrancelha, desconfiada. Que tipo de proposta? A vinícola tem projetos sociais. Sempre os deixei de lado porque achava perda de tempo. Ele a encarou, direto. Mas você me fez enxergar diferente. Quero financiar a reforma da escola. Por um instante, o silêncio tomou conta. Helena sentiu o coração acelerar, mas não deixou a emoção transparecer. E por que faria isso? Culpa? Orgulho ferido? Provocou. Leonardo deu um passo à frente, sua voz baixa e firme. Porque eu acredito em resultados. Você tem coragem, Helena. E quero ver até onde isso pode chegar. O olhar dele a atravessava como fogo. Helena respirou fundo, tentando não ceder. Eu não preciso da sua caridade. Não é caridade, rebateu ele, rápido. É investimento. As palavras pairaram entre eles, carregadas de um significado que ia além da escola. Nos dias seguintes, Leonardo apareceu várias vezes, acompanhado de engenheiros e arquitetos. Helena o observava orientar os trabalhadores, sempre sério, sempre exigente. Às vezes, seus olhares se cruzavam, e havia uma tensão que ela não sabia explicar. Uma tarde, enquanto mostrava o estado da biblioteca, Helena escorregou em uma pilha de cadernos velhos. Leonardo, instintivamente, a segurou pela cintura. O tempo pareceu parar. Os olhos dela se encontraram com os dele, tão próximos que Helena pôde sentir a respiração dele em seu rosto. Cuidado, professora, murmurou ele, a voz grave. Não quero que se machuque. Helena afastou-se rápido, o coração disparado. Eu sei me cuidar sozinha. Ele sorriu de canto. Isso eu já percebi. Mas nem sempre é ruim ter alguém por perto. Enquanto isso, Vitória tramava. Em sua mansão, jogava vinho em uma taça enquanto falava ao telefone. Descubra tudo sobre essa Helena. Família, dívidas, segredos, qualquer coisa que eu possa usar contra ela. Seus olhos brilhavam de ódio. Se Leonardo pensa que vai trocá-la por mim, está muito enganado. No fim da tarde, Leonardo e Helena caminhavam pelo pátio da escola em silêncio, observando os primeiros reparos sendo feitos. As crianças brincavam, rindo, já animadas com a mudança. Está vendo? Disse ele, quebrando o silêncio. Às vezes, aceitar ajuda não significa fraqueza. Helena olhou para ele, séria. E às vezes, oferecer ajuda não significa bondade. Os dois se encararam por longos segundos, o ar carregado de tensão. Havia desafio, mas também algo mais. Algo que nenhum dos dois queria admitir ainda. O barulho da cidade parecia diferente naquela manhã. Helena atravessava a praça com a sacola de compras quando percebeu os olhares. Pessoas cochichavam, apontavam discretamente. Uma senhora chegou a rir com desdém ao passar por ela. Confusa, apressou o passo até que avistou a banca de jornal. Ali, em letras garrafais, a manchete estampava sua foto. Professorinha conquista o coração do milionário da vinícola. Na imagem, Helena e Leonardo estavam próximos demais. Ele a segurava pela cintura, segundos após o quase tombo. O enquadramento insinuava intimidade. Helena sentiu o estômago revirar. Meu Deus! O jornaleiro, percebendo sua reação, coçou a cabeça. Desculpa, dona Helena. Eu nem sabia que era a senhora. Só vendo que saiu, né? Ela pegou um exemplar com as mãos trêmulas. Cada palavra parecia um punhal, romance proibido, interesse, ascensão social. Na escola, o clima não era diferente. Algumas mães de alunos a abordaram, desconfiadas. Professora, isso é verdade? A senhora tá mesmo de caso com o patrão? Perguntou uma delas, sem rodeios. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Claro que não. Isso é um mal-entendido. Mas as risadinhas ao fundo mostravam que ninguém acreditava. As crianças, confusas, repetiam o que ouviam em casa. Professora, é verdade que o moço rico vai casar com você? Perguntava Joãozinho, rindo inocente. Helena sentiu o coração despedaçar. Vamos focar na lição, crianças. No mesmo momento, Leonardo estava em sua sala de reuniões. O jornal estava sobre a mesa, e ele o encarava em silêncio. Os diretores da vinícola murmuravam preocupados. Isso pode manchar sua imagem, Leonardo. A imprensa adora inventar romances,
mas associá-lo a uma professora pobre, não pega bem. Outro completou: se quer um conselho, desminta tudo imediatamente. Diga que foi apenas um gesto de cortesia. Leonardo não respondeu. Seus olhos fixos na foto mostravam algo além da preocupação com a reputação. Ele lembrava do olhar de Helena naquele instante, do jeito como ela recuou assustada. Um dilema latejava dentro dele: salvar sua imagem, ou protegê-la. À tarde, Helena organizava a sala quando ouviu passos firmes no corredor. Ao se virar, encontrou Leonardo parado à porta. Precisamos conversar, disse ele, sem rodeios. Helena cruzou os braços, ainda ferida. Veio ver se eu já estou arruinada? Pode ficar tranquilo, Sr. Leonardo. Eu não preciso de defesa. Ele se aproximou, a voz firme. Eu não pedi para aquele fotógrafo aparecer. Mas você pode desmentir, rebateu Helena. Vai limpar seu nome e deixar o meu em ruínas. Leonardo respirou fundo. Não vou negar. Helena o encarou, atônita. O quê? Não vou negar nada. Os olhos dele brilharam com uma intensidade inesperada. Se disser que não há nada entre nós, vão te destruir. Se eu assumir o que a imprensa sugere, pelo menos estarão calados. Helena sentiu o mundo girar. Você está louco? Eu não vou ser seu escudo, muito menos sua mentira. Ele se aproximou ainda mais, a voz baixa, quase um sussurro. E se não for mentira? O coração de Helena disparou. O olhar dele queimava o dela, e por um instante, ela quase acreditou. Mas recuou, firme. Não confunda compaixão com sentimento, Leonardo. Na saída da escola, uma surpresa aguardava. Vitória estava encostada em seu carro de luxo, segurando o mesmo jornal. Que cena patética, disse, mostrando a manchete. A pobrezinha da escola achando que pode virar rainha da vinícola. Helena respirou fundo. Eu não preciso me justificar para você. Vitória sorriu, venenosa. Mas vai precisar. Porque se pensa que Leonardo vai te escolher, está muito enganada. Ela se aproximou, sussurrando no ouvido de Helena. Ele é meu. Sempre foi e sempre será. Helena não respondeu, mas ao entrar na escola novamente, sentiu o peso daquelas palavras. Helena encarava a foto dentro do envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. As mãos tremiam, os olhos fixos na imagem desbotada. Ela, anos mais jovem, de mãos dadas com um rapaz desconhecido para a maioria, mas não para ela. Ao lado, a carta escrita em letras recortadas de revista. Afaste-se de Leonardo ou todos saberão quem você realmente é. Helena sentiu a respiração falhar. O passado, aquele que ela jurou enterrar, estava de volta. Não, não agora, murmurou, apertando a foto contra o peito. Na manhã seguinte, tentou disfarçar diante das crianças, mas os olhos denunciavam o peso que carregava. Durante a leitura em sala, distraía-se a cada barulho, como se alguém estivesse prestes a revelar seu segredo. No intervalo, a colega professora Marta se aproximou. Você está pálida, Helena. Aconteceu alguma coisa? Helena forçou um sorriso. Só uma noite mal dormida. Mas Marta não acreditou. Tem certeza que não é por causa daquela manchete? Olha, não liga para o que dizem. A gente aqui sabe quem você é. Helena assentiu, mas no fundo sabia, o problema não era mais a manchete. Era a ameaça silenciosa que rondava sua vida. Leonardo, por sua vez, não parava de pensar nela. A imagem da professora enfrentando Vitória com tanta firmeza o perseguia. Mas o que mais o intrigava era aquele olhar carregado de dor quando ele insinuou que não era mentira entre eles. Naquela tarde, decidiu procurá-la novamente. Quando entrou na pequena sala, encontrou Helena arrumando papéis, claramente perturbada. Está tudo bem? Perguntou, percebendo a tensão. Ela escondeu rapidamente o envelope em uma gaveta. Está, sim. Não precisa se preocupar. Leonardo deu um passo à frente, estudando seu rosto. Você não sabe mentir, Helena. O que está acontecendo? Nada que te diga a respeito. A voz dela saiu firme, mas o tremor denunciava o contrário. Ele se aproximou ainda mais, até estar a poucos centímetros dela. Se alguém está te ameaçando por minha causa, quero saber. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela desviou. Eu não preciso do seu heroísmo. Leonardo suspirou, mas não recuou. Você não entende, não é? Eu nunca conheci alguém como você. Você me desafia, me provoca, me obriga a olhar para mim mesmo. Helena sentiu o coração disparar. O tom dele não era de um empresário arrogante, mas de um homem despido de defesas. Leonardo, murmurou, sem saber o que dizer.
Mas antes que a conversa fosse além, um barulho no corredor os interrompeu. Helena afastou-se rápido, retomando a postura. Eu tenho trabalho a fazer. Ele a observou por mais um instante, frustrado, antes de sair. Enquanto isso, Vitória recebia um telefonema. Entregaram um envelope? Perguntou, a voz carregada de malícia. Do outro lado, um capanga confirmou. Vitória sorriu, satisfeita. Ótimo. Quero que cavem fundo. Essa professorinha deve ter mais segredos do que aparenta. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena retirou a foto da gaveta. O rosto do rapaz ao seu lado parecia zombar dela. Ele havia feito parte de um capítulo de sua vida que ela não queria recordar, um erro juvenil, uma marca que poderia ser usada contra ela agora. Lágrimas escorreram. Eu lutei tanto para deixar isso para trás, sussurrou. De repente, ouviu batidas na porta. Assustada, escondeu a foto debaixo do travesseiro e foi atender. Era Leonardo. O que está fazendo aqui a essa hora? Perguntou, surpresa. Não consegui dormir. Ele a encarou, sério. Preciso que confie em mim. Helena respirou fundo, dividida entre expulsá-lo ou confessar. O coração pedia para se abrir, mas o medo gritava mais alto. A promessa de Leonardo ainda ecoava na mente de Helena. Seja o que for que você esteja escondendo, eu vou descobrir. Naquela noite, após ele ir embora, Helena ficou sentada na cama, o envelope ainda sob o travesseiro, sentindo o peso do segredo que carregava. Se Leonardo descobrisse, se a cidade inteira soubesse, sua vida desmoronaria. Mas o pior não era a ameaça externa. Era o que ela começava a sentir. Cada vez que ele se aproximava, cada vez que a defendia ou a olhava com aquela intensidade, parte de sua resistência desmoronava. Não, Helena, você não pode se apaixonar por ele. Disse a si mesma diante do espelho, como uma prece de autoproteção. Na vinícola, Vitória caminhava pelo escritório com o salto ecoando no mármore. Entregou um envelope grosso ao investigador particular que contratara. O que conseguiu? Perguntou, ansiosa. O homem abriu uma pasta e mostrou fotos antigas, documentos, registros de uma pequena cidade vizinha. Helena cresceu aqui, mas na juventude viveu um romance com um rapaz envolvido em negócios ilegais. Não durou muito, ele foi preso, ela sumiu da cidade por um tempo. Os olhos de Vitória brilharam como lâminas. Então a professorinha tem um passado sujo. O investigador assentiu. Nada oficial contra ela, mas só a associação já pode ser suficiente para destruir sua reputação. Vitória fechou a pasta com força, sorrindo. Excelente. Leonardo nunca vai olhar para ela do mesmo jeito quando souber. Enquanto isso, Leonardo chegava à escola mais uma vez, desta vez com caixas de livros e materiais realmente úteis. Diferente da exibição de Vitória, tudo era simples, discreto. Helena o encontrou descarregando junto com os funcionários. Eu disse que não precisava da sua ajuda, resmungou ela, cruzando os braços. Ele levantou o olhar, com aquele sorriso provocador. E eu disse que não aceito ordens facilmente. Helena bufou, mas não pôde evitar notar como as crianças vibravam ao abrir as caixas, fascinadas com os livros coloridos. O brilho nos olhos delas era inegável. Olha, professora. Tem histórias novas. Gritou uma menininha, abraçando um livro como se fosse um tesouro. Helena sentiu o coração amolecer. Eu faço isso pelas crianças, não por você, disse ela, tentando manter a firmeza. Leonardo deu um passo em sua direção, o tom baixo e firme. E se eu disser que faço isso por você? Helena ficou sem palavras. O olhar dele parecia atravessar todas as barreiras que ela erguera. Por um instante, o mundo silenciou ao redor. Mas antes que respondesse, Marta surgiu apressada. Helena, tem alguém esperando por você na sala dos professores. Era um envelope novo. Sem remetente. Dentro, apenas uma frase recortada. Segredos não ficam enterrados para sempre. Helena sentiu o sangue gelar. Helena, está tudo bem? Perguntou Marta, preocupada. Está, sim, só uma bobagem. Mas a mentira pesava mais a cada dia. À noite, Helena caminhava pela praça quando foi surpreendida por Leonardo. Ele parecia tê-la seguido. Você está estranha, diferente. Ele a encarou. Esse medo nos seus olhos, quem está te fazendo isso? Ela desviou, nervosa. Não é da sua conta. Já disse que é, sim. Ele segurou levemente seu braço, não com força, mas com firmeza. Helena, eu não suporto ver você sofrer e não poder ajudar. O coração dela disparou. Por que você insiste tanto?
Leonardo respirou fundo, encarando-a nos olhos. Porque eu nunca conheci alguém como você. Porque, pela primeira vez, sinto que tudo o que conquistei não significa nada se não tiver você. Helena ficou em choque, paralisada. O silêncio entre eles se tornou ensurdecedor, o mundo parecia segurar o fôlego. Ela quase cedeu, quase deixou que ele a beijasse. Mas, assustada, recuou de repente. Não. Isso não pode acontecer. Virou-se e saiu correndo, deixando Leonardo sozinho, confuso, o coração em chamas. O domingo amanheceu claro, mas o coração de Helena pesava como chumbo. Desde a noite anterior, quando quase cedeu ao olhar de Leonardo, não conseguia parar de pensar na intensidade daquele momento. O quase beijo queimava em sua memória, e, junto dele, o medo. Se ele descobrisse seu passado, se visse a verdade, se afastaria para sempre. Ela estava na escola quando recebeu o convite inesperado. Uma das mães avisou que haveria uma grande festa beneficente organizada pela elite da cidade, em prol da educação. O evento aconteceria na própria vinícola. Helena hesitou, mas como representante da escola, não tinha como recusar. Naquela noite, Helena chegou simples, de vestido azul claro, os cabelos soltos e um nervosismo que a consumia. Todos os olhares recaíam sobre ela. Alguns de admiração, outros de desprezo. Leonardo a avistou assim que entrou no salão. Vestia um terno escuro impecável, mas o olhar, ao pousar nela, suavizou como nunca. Aproximou-se devagar, ignorando os cochichos. Você veio, disse, quase como um suspiro. Helena ergueu o queixo, tentando não se intimidar. Vim pela escola, não por você. Ele sorriu de canto, mas não insistiu. Mesmo assim, estou feliz que esteja aqui. Os dois caminharam lado a lado até a mesa reservada aos convidados de honra. Mas o clima cordial durou pouco. Vitória surgiu como uma tempestade. Usava um vestido vermelho de seda que parecia gritar sua presença. Com um sorriso falso e uma taça de champanhe na mão, aproximou-se do casal como quem encenava para uma plateia invisível. Que cena adorável, disse, em tom melodramático. O milionário e a professorinha. Uma verdadeira fábula moderna. Helena tentou ignorar, mas Vitória não parou. Com um gesto teatral, estalou os dedos, e um garçom trouxe um envelope. Aliás, já que estamos em uma festa beneficente, acho justo compartilhar certas verdades, não? Afinal, transparência é tudo. Abriu o envelope e retirou fotos antigas. Helena empalideceu. Eram as imagens dela, mais jovem, ao lado do rapaz que marcou seu passado, o mesmo da foto anônima. Nossa querida Helena, tão pura, tão exemplar. Vitória ergueu a voz para que todos ouvissem. Teve um belo romance com um criminoso condenado por tráfico e roubo. Que exemplo para as crianças, não é mesmo? O salão explodiu em murmúrios. Olhares de choque, cochichos venenosos, algumas risadas abafadas. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é mentira. Tentou dizer, mas sua voz saiu trêmula. Eu não tive culpa do que ele fez. Vitória riu, sarcástica. Claro, você só estava de mãos dadas, posando para fotos. Muito inocente, não? Todos os olhares se voltaram para Leonardo. O silêncio se instalou, pesado, esperando sua reação. Ele encarou Helena, sério, os olhos cheios de dúvida e algo mais profundo. Ela, com lágrimas nos olhos, murmurou apenas. Eu juro, não sou quem ela diz. Por longos segundos, Leonardo pareceu dividido. Sua expressão era indecifrável. Helena esperava a condenação, o afastamento, o julgamento como todos os outros. Mas, finalmente, ele disse. Chega, Vitória. Sua voz soou firme. Isso é baixo, mesmo para você. Vitória arregalou os olhos. Você vai acreditar nela? Vai ignorar as provas? Ele respirou fundo, sem desviar o olhar de Helena. Eu acredito no que vejo agora. E o que vejo é uma mulher honesta, que não merece ser destruída pelo passado. O salão se agitou novamente, mas desta vez de surpresa. Helena sentiu o peito se encher de algo inesperado, esperança. Mais tarde, já do lado de fora, Helena se aproximou dele. Por que me defendeu? Perguntou, a voz embargada. Leonardo a encarou, sério, mas com ternura. Porque, pela primeira vez na vida, eu sei reconhecer quando alguém é verdadeiro. Helena sentiu as lágrimas caírem, mas antes que pudesse agradecer, Leonardo estendeu a mão, tocando delicadamente seu rosto. Por um instante, o mundo sumiu.
Estavam a um passo de se beijar, de finalmente ceder ao que sentiam. Mas um grito interrompeu a cena. Leonardo! Um funcionário da vinícola correu até eles, ofegante. Precisamos de você agora. É urgente. O clima na vinícola era de caos. Funcionários corriam de um lado para o outro, telefones tocavam sem parar, e o cheiro forte de vinho derramado pairava no ar. Leonardo caminhava apressado pelos corredores das adegas, o olhar sombrio. Helena o seguia de perto, ainda confusa com a súbita notícia. Ao entrarem na sala de controle, um dos supervisores os aguardava, aflito. Senhor, os barris da safra mais recente foram abertos propositalmente. Calculamos um prejuízo de milhões. Leonardo fechou os punhos. Quem fez isso? Ainda não sabemos, mas os registros mostram que alguém usou o código de segurança da área restrita. Helena sentiu o coração gelar. Algo naquela frase parecia perigoso. Horas depois, quando a polícia chegou para investigar, a tensão aumentou. Um dos oficiais pediu para falar com Leonardo em particular, mas Helena acabou ouvindo. Encontramos impressões digitais em uma das portas de acesso. São dela. O oficial apontou discretamente para Helena. Leonardo arregalou os olhos. Isso é impossível. O sistema não mente. Helena, percebendo os olhares, se aproximou. O que está acontecendo? O policial respondeu seco. Seus registros estão na cena da sabotagem. Teremos que levá-la para prestar depoimento. Um murmúrio percorreu os funcionários. Alguns já lançavam olhares acusadores. Eu nunca faria isso. Helena protestou, sentindo as lágrimas se acumularem. Leonardo, você sabe que não fui eu. Ele respirou fundo, o rosto indecifrável. Dentro dele, duas forças se chocavam, a lógica, que pedia cautela, e o coração, que gritava pela inocência dela. Deixe-me acompanhar, disse por fim, com a voz firme. Se ela está envolvida, quero ser o primeiro a ouvir. Na delegacia, Helena contou sua versão. Explicou que nunca havia estado naquela parte da vinícola. Os oficiais, no entanto, mostraram imagens borradas das câmeras de segurança. Uma mulher de estatura e cabelos semelhantes aos dela aparecia entrando nas adegas durante a madrugada. Isso não sou eu. Ela gritou, desesperada. O investigador suspirou. Pode até não ser, mas todos vão acreditar que é. Helena virou-se para Leonardo, implorando com os olhos. Você acredita em mim, não acredita? Ele hesitou por um instante, e aquele silêncio foi como uma faca atravessando o coração dela. Enquanto isso, Vitória brindava sozinha em sua mansão, observando de longe o noticiário. A manchete já começava a circular. Professorinha acusada de sabotar vinícola do milionário. Ela riu, satisfeita. Ah, querida Helena, quem brinca com fogo sempre se queima. No dia seguinte, Helena foi liberada por falta de provas concretas, mas a notícia já havia se espalhado como praga. Ao entrar na escola, enfrentou olhares de desconfiança. Algumas mães retiraram os filhos da sala, alegando falta de confiança na professora. Vocês não podem fazer isso. Helena tentou argumentar. Meu compromisso é com as crianças. Mas as portas se fechavam uma a uma. Sozinha na sala, ela desabou em lágrimas. Vão destruir tudo que construí. À tarde, Leonardo a procurou. Encontrou-a sentada no pátio vazio, o olhar perdido. Helena, começou, mas ela o interrompeu. Não diga nada. Sei que você duvida de mim. Eu vi nos seus olhos. Ele se aproximou, tentando tocá-la, mas ela se afastou. Você é igual a todos os outros, Leonardo. Prefere acreditar na mentira mais conveniente do que na verdade difícil. Não é isso. Ele tentou se explicar. Eu só preciso de tempo. Helena riu, amarga. Tempo é a única coisa que eu não tenho. Eles já estão me destruindo. O silêncio caiu entre eles, denso, cortante. Os jornais e redes sociais não davam trégua. Cada clique, cada comentário, cada notícia ampliava o escândalo que agora envolvia Leonardo e Helena. Para o empresário, a situação começava a se tornar insustentável. Investidores ligavam, contratos eram questionados, reuniões adiadas. Leonardo caminhava pelo escritório da vinícola, a testa franzida, mãos nos bolsos do terno. Tudo parecia desmoronar. A foto de Helena com ele, divulgada com rumores de sabotagem, ameaçava sua reputação cuidadosamente construída ao longo de anos. Se não resolver isso rápido, vamos perder parceiros, disse um de seus diretores, a voz preocupada. Leonardo respirou fundo. Eu sei, mas o problema não é a vinícola.
Ele ergueu os olhos para a janela, encarando a cidade que se estendia lá embaixo. O problema é Helena. Enquanto isso, Helena tentava manter a rotina na escola, mas cada olhar dos pais e alunos lembrava que sua reputação estava manchada. As palavras de Vitória, sussurradas aqui e ali, ecoavam em sua mente: quem brinca com fogo sempre se queima. Ela suspirou, com o coração apertado, tomou uma decisão difícil. Eu preciso me afastar, murmurou para si mesma. Se ficar perto dele, só vai se prejudicar mais. Naquela tarde, Helena procurou Leonardo na vinícola. Encontrou-o reunido com parceiros, cada gesto controlado, cada palavra medida. Quando finalmente se aproximou, ele percebeu imediatamente o peso nos ombros dela. Helena, começou, mas ela interrompeu. Não, Leonardo. Eu não passo mais. A voz dela tremia, mas os olhos estavam firmes. Quanto mais eu estiver perto, mais você será prejudicado. Eu não posso permitir isso. Leonardo abriu a boca para protestar, mas não havia argumentos que pudessem quebrar a determinação dela. O silêncio caiu entre os dois, pesado, doloroso. Então é isso? Disse ele, tentando controlar a raiva e a dor. Você me abandona por medo de mentiras e fofocas? Não é isso, é proteção. Helena baixou o olhar, as lágrimas ameaçando cair. Eu não quero que você pague pelo meu passado. Ele respirou fundo, a dor estampada no rosto. Eu já arrisquei tudo por você, e você escolhe me deixar sozinho quando mais preciso? Ela desviou, lágrimas finalmente escorrendo. Eu amo você, Leonardo, mas às vezes, amar é se afastar. Vitória, por sua vez, estava atenta. Observava Leonardo da distância, o coração cheio de ambição. Ao vê-lo vulnerável, aproximou-se com um sorriso sedutor. Léo, você está com tanta tensão, precisa de alguém que compreenda você, que entenda o que é lidar com crises. Ela se aproximou, deixando a mão tocar levemente o braço dele. Leonardo sentiu a tentação, mas a lembrança de Helena foi imediata. A imagem dela com olhos cheios de lágrimas, afastando-se para protegê-lo, queimava na mente dele. Vitória, murmurou, tentando manter distância. Não agora. Ela sorriu, safada. Nunca é tarde demais, Léo. Só abra sua mente. No dia seguinte, Helena caminhava sozinha pelo parque, tentando organizar os pensamentos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela se sentia fraca, mas sabia que era a única forma de protegê-lo. Enquanto isso, Leonardo, sozinho no escritório, observava o carro de Vitória estacionando do outro lado da rua. Uma mistura de frustração e preocupação tomava conta dele. Eu não posso perder Helena, murmurou para si mesmo. Mas também não posso deixar a vinícola ser destruída. O céu estava carregado de nuvens escuras quando Leonardo recebeu a ligação. Uma das adegas havia desabado parcialmente. O impacto poderia ser catastrófico para a safra e para toda a reputação da vinícola. Precisamos agir rápido, disse ao telefone, a voz tensa, tentando manter o controle. Enquanto isso, Helena, em seu pequeno apartamento, recebia mensagens anônimas. Se não fizer o que eu mandei, Leonardo vai perder tudo e a culpa será sua. Ela se sentou, respirando fundo, o coração acelerado. Vitória não estava apenas manipulando o passado dela, agora também controlava a situação do presente. Leonardo chegou à vinícola e encontrou Helena já esperando, mesmo sabendo que sua presença poderia colocá-la em perigo. Você não devia estar aqui, disse ele, preocupadamente. Eu não posso ficar longe, respondeu Helena, a voz firme, mas os olhos traindo medo. Alguém precisa estar aqui para garantir que nada pior aconteça. Eles se entreolharam, o peso da situação tornando cada segundo carregado de tensão. Enquanto supervisionavam os trabalhadores tentando conter os danos, Leonardo percebeu que Helena estava distraída, olhando para cada detalhe com atenção quase obsessiva. Helena, cuidado! Gritou ele, correndo para segurá-la quando ela quase escorregou em uma pilha de detritos. O toque inesperado fez os dois pararem por um instante. Leonardo segurava suas mãos, os olhos fixos nos dela, carregados de emoção. Eu, não posso perder você, confessou, baixinho. Helena sentiu o coração disparar, mas afastou-se rapidamente. Eu também não posso perder você, mas isso não significa que devemos ceder agora. Vitória observava tudo à distância, escondida atrás de um carro, com o telefone na mão. Está funcionando perfeitamente, murmurou, assistindo às cenas de tensão entre os dois. Se eles se afastarem ou se distraírem, tudo será meu. Ela enviou uma mensagem anônima para a imprensa local,
insinuando que Helena estava envolvida na sabotagem. O caos aumentou instantaneamente. Enquanto o noticiário começava a circular, Leonardo se viu cercado por repórteres. Leonardo. Como se sente sabendo que sua amante está envolvida na sabotagem? Ele respirou fundo, cada palavra calculada. Helena não tem culpa. Vocês estão sendo manipulados. Mas as câmeras continuavam a gravar, e Helena, sozinha, sentiu o peso de cada olhar sobre si. À noite, na vinícola, Leonardo finalmente confrontou Helena. Você devia ter se afastado, disse, o coração pesado. Eu não podia, respondeu ela, as lágrimas escorrendo. Se eu me afastar agora, ele perde tudo. O toque de mãos aconteceu novamente, mas desta vez, ninguém podia negar o desejo que queimava entre os dois. Helena, murmurou ele, aproximando o rosto do dela. Leonardo, respondeu ela, quase em sussurro, incapaz de resistir. Eles se beijaram, um beijo carregado de emoção, tensão e promessa. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. O cheiro de fumaça invadia a vinícola, tornando o ar quase irrespirável. Leonardo correu entre as labaredas, o coração acelerado, buscando por Helena. O calor intenso e o caos dos trabalhadores tentavam impedi-lo, mas ele não parava. Helena, por sua vez, não se deixou paralisar pelo medo. Com um extintor em mãos e determinação nos olhos, ajudava a resgatar os funcionários presos em corredores secundários e crianças que estavam presentes na visitação programada da escola. Helena! Gritou Leonardo, enquanto atravessava uma cortina de fumaça. Saia daqui. Eu não passo. Respondeu ela, a voz firme, mesmo enquanto a fumaça engolia a visão. As crianças e os funcionários precisam de mim. Ele sentiu uma mistura de medo e admiração. Nunca tinha visto alguém tão corajoso. Com um impulso, atravessou a fumaça para alcançá-la. Quando finalmente a encontrou, envolveu seus braços ao redor dela, protegendo-a de uma viga prestes a cair. Segure firme. Gritou, puxando-a para fora de perigo. Os dois tropeçaram no chão, mas conseguiram escapar juntos. Ofegantes, cobertos de fuligem, ficaram por alguns segundos apenas se olhando. A intensidade do momento, o perigo enfrentado lado a lado, fez com que o coração de ambos disparasse como nunca. Eu não poderia perder você, confessou Leonardo, a voz rouca. Helena, emocionada, respondeu baixinho, e eu não poderia deixar você sozinho. Enquanto a vinícola se incendiava parcialmente, Vitória assistia de longe, um sorriso triunfante no rosto. Pensou que o caos a colocaria ainda mais perto de Leonardo. Isso vai mostrar a ele que ela não merece nada, murmurou, ignorando o fato de que a coragem de Helena poderia impressionar mais do que qualquer plano maligno. Mas Vitória não contava com a determinação de Leonardo. Ele não apenas salvou Helena e os funcionários, como também garantiu que a imprensa registrasse a coragem dela em meio às chamas. A narrativa começou a mudar rapidamente, e a opinião pública começou a se voltar a favor da professora. No dia seguinte, Helena acordou exausta, mas viva, cercada pelo cuidado das crianças e pelo olhar atento de Leonardo. Ele entrou em seu pequeno apartamento com 2 xícaras de café, o cabelo ainda desalinhado e o rosto marcado pelo esforço da noite anterior. Bom dia, disse, entregando uma das xícaras. Você dormiu? Ela sorriu, ainda cansada. Um pouco. Obrigada por ontem. Eu não teria conseguido sem você. Ele sentou ao lado dela, próximo, a intensidade de seus olhos revelando sentimentos que palavras não conseguiam conter. Helena, depois de ontem, percebi que não posso mais viver sem você. Não apenas como amiga ou parceira nos desafios, mas como minha vida. Ela sentiu o coração disparar. As lágrimas de emoção escorreram. Leonardo, eu. Antes que pudesse terminar, o telefone tocou. Um mensageiro entregou um envelope lacrado. Helena abriu com mãos trêmulas. Era de Vitória. Dentro, apenas 2 palavras. Ainda não acabou. O sorriso de Leonardo se transformou em preocupação. Ela não vai desistir, não é? Nunca, respondeu Helena, fechando o envelope com força. Mas agora, estamos juntos. A cidade parecia em suspenso. Após o incêndio da vinícola, rumores de sabotagem e a coragem de Helena se espalharam rapidamente, mas Vitória não se deu por vencida. Ela havia planejado seu golpe final. Com contatos influentes na mídia e redes sociais, Vitória começou a espalhar vídeos manipulados, insinuando que Helena teria se beneficiado financeiramente do desastre e que Leonardo estaria envolvido em decisões ilegais para encobrir os danos. Ninguém vai escapar do meu plano, murmurou Vitória, observando Leonardo na vinícola,
preocupado e tenso. Helena não tem a mínima chance. Leonardo recebeu a primeira ligação do investidor mais importante da vinícola. Leonardo, se não esclarecer imediatamente essas acusações, não podemos continuar com o contrato. A voz fria e profissional deixava claro que o tempo estava se esgotando. Eu sei, respondeu Leonardo, respirando fundo. Mas ninguém vai derrubar a vinícola. E eu não vou abandonar Helena. A decisão era arriscada. Defender Helena publicamente podia colocar em risco não apenas sua reputação, mas também todo o negócio que havia construído. Ainda assim, ele não hesitou. Helena, por sua vez, se refugiava no escritório da escola. Cada notificação no celular era um lembrete de que Vitória não desistiria. Mas, desta vez, ela não estava sozinha. Leonardo estava ao seu lado, estudando os detalhes dos vídeos manipulados, buscando uma forma de provar a inocência dela. Precisamos desmascará-la, disse ele, olhando firme para Helena. Cada detalhe, cada prova. Não podemos deixar que ela nos vença. Ela assentiu, sentindo o coração aquecido pelo apoio dele. Pela primeira vez, Helena sentiu que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto investigavam, descobriram algo inesperado. Um antigo funcionário da vinícola, manipulado por Vitória, havia gravado os vídeos e enviado mensagens anônimas à imprensa. Com a ajuda de Leonardo, conseguiram rastrear o remetente. Encontramos, disse Helena, apontando para o endereço digital. Vitória está por trás de tudo. Leonardo fechou os punhos, o olhar duro. É hora de terminar isso de uma vez por todas. No dia seguinte, Vitória decidiu confrontar Helena pessoalmente, esperando intimidá-la. Apareceu na escola, elegante e sorridente, cercada por câmeras de celular de suas amigas cúmplices. Olá, querida professora, disse Vitória, inclinando-se com falso encanto. Que surpresa encontrar você aqui, ainda viva depois de tudo. Helena ergueu o queixo, mantendo a postura. Eu não tenho medo de você. Vitória riu, cruel. Não deveria subestimar ninguém, Helena. Mas vejo que aprendeu a se defender, só que nem todo mundo vai acreditar. Antes que pudesse continuar, Leonardo entrou na escola, firme, determinado. Vitória, chega. A voz dele ecoou pelo corredor, segurando o olhar da rival. Você não vai mais manipular ninguém. Vitória congelou por um instante, surpresa. Você, defende essa, professora? Sim. Leonardo deu um passo à frente. Porque ela é honesta, corajosa e mais forte do que você jamais será. Vitória, enfurecida, percebeu que perderá a vantagem. Ao sair, jurou silenciosamente que não se esqueceria dessa derrota, mas, por enquanto, o jogo havia terminado. Helena, finalmente aliviada, aproximou-se de Leonardo. Eu não teria conseguido sem você. Ele segurou suas mãos, os olhos brilhando com emoção. Não, Helena. Nós conseguimos juntos. E agora, ninguém pode nos separar. A vinícola estava calma pela primeira vez em semanas. As chamas, os escândalos e as ameaças de Vitória já eram passado. O sol iluminava os vinhedos, refletindo nas garrafas de vinho, agora recuperadas e prontas para a safra. Leonardo caminhava entre os barris, lembrando-se de cada desafio enfrentado. Mas o que mais ocupava sua mente era Helena. Ela havia se tornado parte inseparável de sua vida, não apenas pelo que haviam passado juntos, mas pelo amor que cresceu entre eles, forte e indestrutível. Helena chegou sorridente, carregando alguns documentos da escola, mas logo largou tudo para correr até Leonardo. Leonardo! Exclamou, correndo até ele. Ele a envolveu em um abraço apertado, sentindo o calor dela. Nunca mais vamos nos separar, disse, segurando seu rosto com ternura. Nunca mais, repetiu ela, emocionada, as lágrimas brilhando nos olhos. Vitória, por outro lado, finalmente compreendeu que havia perdido. Suas tentativas de manipular, difamar e controlar tinham falhado. Leonardo e Helena haviam se unido, provando que amor, coragem e honestidade são mais fortes que intrigas. Você pode tentar destruir o que quiser, disse Helena, encarando Vitória com serenidade, mas nunca poderá destruir a verdade. Vitória se afastou, derrotada, enquanto Leonardo segurava Helena pela cintura. Pela primeira vez, eles sentiram que o futuro estava seguro. Nos dias seguintes, a vinícola prosperou novamente. O incêndio havia deixado cicatrizes, mas também havia unido a equipe. Os investidores retornaram, e a imprensa mudou o foco, exaltando a coragem de Helena e a integridade de Leonardo. As crianças da escola receberam uma visita especial. Leonardo levou Helena à vinícola,
mostrando o processo de produção de vinhos e ensinando sobre trabalho, perseverança e honestidade. Cada sorriso, cada olhar, lembrava a ambos porque valia a pena lutar. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser tão bonita, disse Helena, segurando a mão de Leonardo enquanto caminhavam pelos vinhedos. A vida sempre tem surpresas, respondeu ele, sorrindo. E as melhores surpresas são aquelas que compartilhamos com quem amamos. Em uma tarde ensolarada, Leonardo organizou um evento especial. Convidou todos os funcionários, amigos e familiares. No centro dos vinhedos, um arco decorado com flores brancas e vinho envelhecido esperava por Helena. O que é isso? Perguntou ela, surpresa. Um lugar para nós, respondeu Leonardo, ajoelhando-se diante dela. Para começarmos oficialmente nossa vida juntos. Helena, você quer casar comigo? As lágrimas correram pelo rosto dela. Sim. Gritou, emocionada, abraçando-o com força. O beijo que se seguiram não foi apenas um beijo de romance, mas a confirmação de tudo que haviam superado. Vitória, ao fundo, observava a felicidade alheia, incapaz de interferir. A vitória final não foi dela, mas do amor verdadeiro. O pôr do sol iluminava o casal, refletindo nos vinhedos, nos barris e na promessa de um futuro cheio de conquistas, alegria e união. Helena e Leonardo, finalmente, estavam livres para viver seu amor plenamente.